Amados irmãos e irmãs, paz, amor e vida no coração da Santíssima Trindade. Para falarmos de caminhada cristã, de espiritualidade e de uma espiritualidade bem vivida para a maturidade, para construir a felicidade, nós temos que nos perguntarmos em primeiro lugar que tipo de Deus nós adoramos, em que Deus nós acreditamos. Isso é muito importante, para que tenhamos consciência de não vivermos uma fé idolátrica. E uma fé idolátrica não é uma fé que tenha imagens em casa, não é isso. Mas a gente viver a imagem individual, a imagem ilusória e fantasiosa de Deus que nós criamos na nossa própria cabeça. Então é preciso que a gente saiba que Deus é uma pessoa, tem sua identidade, tem seu projeto. E nós precisamos perguntar a Deus ou permitir que Deus diga quem Ele é. E esse é o grande significado e o grande objetivo das Sagradas Escrituras. Deus vai dizendo ao povo, na medida que o experimenta, quem Ele é. Então, nós vemos dentro da igreja e dentro das igrejas, não é? Uma imagem de Deus que às vezes não condiz com o Deus das Escrituras. E para nós termos um aprofundamento cristão, uma experiência profunda, nós temos que vencer estas ambiguidades. Nós temos que, cada vez mais, redescobrirmos o Deus da Bíblia e, para nós cristãos, de forma especial, o Deus de Jesus Cristo. Como era o Pai para Jesus Cristo? O que Jesus Cristo dizia dele? Que atitude Jesus tinha? Como Jesus agia? Quais eram os temas importantes para Jesus? Porque Jesus é a grande face revelada de Deus no meio de nós. É o Filho que vem nos dizer na prática do dia a dia como o Pai é. É muito importante que nós tenhamos uma fé fundamentada na verdade da revelação, na verdade da Bíblia. Se a gente não se aprofundar nas Sagradas Escrituras, nós nunca vamos ter uma experiência real, bonita, profunda de nosso Deus. Então, isso é muito importante, porque a gente corre o risco de viver muito bem a religião, mas não crescermos, não melhorarmos, não nos convertermos de verdade. Uma vez o escritor brasileiro, teólogo Leonardo Boff, e eu não gosto de tudo que Leonardo Boff escreve, mas não posso negar que ele é um grande teólogo, um grande escritor. E Leonardo Boff disse que se encontrou com Dalai Lama, um dos líderes do budismo no mundo, de uma das ramificações do budismo no mundo. E aí Leonardo Boff perguntou a Dalai Lama qual era a religião certa, qual era a melhor religião. Diz Leonardo Boff que fez esta pergunta, uma pergunta teologicamente e intelectualmente maliciosa. Disse ele que achava que Dalai Lama ia dizer que a melhor religião era o budismo, ou que era uma das religiões orientais mais antigas e mais velhas do que o cristianismo. Porém, Dalai Lama olhou para ele e disse assim: a melhor religião é aquela que te faz melhor. Eu fiquei simplesmente apaixonado por essa resposta de Dalai Lama. Não que eu vá exatamente na linha de Dalai Lama, mas trazendo para a minha realidade, o que é que eu digo a mim mesmo? Que a minha religião, a minha vivência de fé tem que fazer de mim uma pessoa melhor. Não adianta viver fazendo festas para Nossa Senhora, para
os santos, para São José, para festas para Jesus Cristo, festas litúrgicas, fazendo promessa, andando enfeitado com objetos religiosos, se essa minha experiência não me faz ser uma pessoa melhor, com atitudes mais humanas. E para que eu me torne uma pessoa melhor, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso saber quem Deus é. Eu preciso ver que religião não é manipular Deus, mas é viver uma aventura, uma jornada, um caminho que nos leva a recuperar a imagem e semelhança que Deus nos deu dele na criação. Recuperar o Espírito de Deus em nós, que é amor, e não viver a partir de espíritos das trevas, egoísmo, inveja, maldade, vingança e etc. Então, eu nos meus estudos, achei muito interessante uma pergunta que o teólogo Alfonso Garcia Rubio faz em um dos seus livros, que é até que ponto a nossa vivência espiritual, a nossa vivência religiosa no Brasil, e a nossa em particular, tem nos ajudado a sermos mais humanos. E aí, lamentavelmente, a gente vê as respostas negativas, Mas é uma pergunta interessante. Como se desenvolveu o processo de humanização da gente durante o século XX? Nós temos, será, condições de fazer um balanço do que significou esse último século para as nossas vidas? Será que nós não avançamos demais em dinheiro, em tecnologia, em ciências, em políticas, em religiões? Não avançamos demais em instituições, mas cada vez mais nos tornamos mais desumanos? Porque o problema não está na faca, o problema está em quem a impõe. Se eu sou uma pessoa convertida, transformada, fundamentada no amor, eu posso usar aquela faca para preparar um banquete para meus amigos, para pessoas necessitadas, quem sabe? Mas se eu sou uma pessoa enegrecida, eu vou usar aquela faca para fazer o mal a alguém, para ferir alguém, para matar alguém. Então o problema não está na faca, está na pessoa que está por trás dela. Então a gente tem que se perguntar, olha a internet, ela pode ser usada para o bem, e eu estou usando-a para o bem nesse momento. Mas se atrás do celular, atrás do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, estiver uma pessoa violenta, que não respeite o outro, que goste de moído, então ela pode usar as redes sociais para o desastre. Então é muito interessante a pergunta de Afonso Garcia, que tipo de humanização? Será que nós não avançamos demais em outras coisas e avançamos de menos em humanização? É bom perguntar isso. Não adianta vivermos socados dentro de religiões e dentro de igrejas, se essa experiência de fé não nos faz mais parecidos com Jesus Cristo. Pense nisso, meu irmão. E esses nossos áudios neste período desejam realizar uma direção espiritual. E direção espiritual é isso: se questionar, se avaliar para crescer. Um beijo no coração.